Shalom, estamos começando mais um programa IECG para você, um programa feito com tanta dedicação, amor e carinho para compartilhar com vocês o amor de Deus, a palavra revelada que Deus tem liberado a nós. A história da humanidade se dividiu em dois tempos, antes do pecado e depois do pecado, e também antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, na transição entre o Egito e a Terra Prometida, o povo caminhou por um deserto, e no deserto eles construíram um tabernáculo, uma ordem que Deus deu a eles. E o tabernáculo era dividido no átrio, no lugar santo e no santo dos santos. No átrio o povo ficava, no lugar santo os sacerdotes podiam entrar, mas no santo dos santos apenas o sumo sacerdote e uma vez por ano podia entrar. O santo dos santos era o lugar onde Deus se manifestava. Havia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. E apenas o sumo sacerdote tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos, onde Deus se revelava, onde Deus se manifestava. Através da morte de Jesus, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Quando Israel chega a Jerusalém, nos dias de Salomão, ele constrói o templo e também havia separação. O lugar onde o povo estava, o lugar onde os sacerdotes podiam entrar, e havia um véu que separava o lugar santo, do lugar do Santo dos Santos. E apenas o sumo sacerdote entrava nesse lugar. Com a morte de Jesus na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Isso significa que todos nós agora, através do sangue de Jesus, temos acesso ao Santo dos Santos. Como igreja, queremos ensinar você e compartilhar com você essas verdades, esta revelação. Você não precisa de um outro intermediário que possa te conduzir a Deus, a não ser Jesus Cristo. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E através dEle, você pode se chegar ao trono da graça. Talvez você esteja aí na sua casa, desconectado de todas as coisas, cheio de angústia, de perturbação na alma. Fale com Deus. Você tem acesso ao trono da graça através do sangue do Cordeiro. Eu quero compartilhar esta verdade com vocês a cada programa. E a cada programa você vai poder ser edificado na sua fé, renovado na sua esperança e cheio da presença de Deus. Saiba e entenda e compreenda que o caminho está aberto e você pode ter acesso ao trono da graça. Se volte para Deus em oração, buscando a sua face, e você vai ser cheio da presença de Deus. E a presença de Deus vai trazer paz, alegria, gozo, vai quebrar cadeias de tristeza, cadeias de angústia, e você vai ser pleno de paz, de alegria e de prosperidade. Continue conosco na nossa programação, seja edificado através da palavra, a pregação da palavra, a palavra da fé, e também no final nós teremos um tempo de oração, para orar por você, pela sua casa e pela sua família. Deus que te abençoe, bom programa. Março, vida financeira, vida abundante. Todas as quartas-feiras deste mês nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco falando sobre este tema, às 19h30. Venha participar! Agora em março nós entraremos em um tempo de reforma na IECG e durante este tempo nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco, às quartas-feiras, no sábado e no domingo nos 3 cultos. Fique atento! No mês de janeiro, fomos tremendamente abençoados por Deus nas nossas orações correspondidas e também no mês de fevereiro. Agora eu quero desafiar você para ser indesistível. O nosso alvo é estarmos orando a cada primeira semana do mês até o mês de dezembro. E eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias, poderosas e maravilhosas. Este mês a nossa oração profética começa dia 5, 6, 7, 8 e 9. 5 e 6 nós vamos estar no mar do Brasil, na rua Fernando Corrêa da Costa, 388. Na quarta-feira nós estaremos orando já no Teatro Dom Bosco, depois nós teremos o nosso culto já no Teatro Dom Bosco. E nos dias 8 e 9, que é quinta e sexta, voltaremos para o Mar do Brasil, onde teremos a nossa semana de oração profética.
E na sexta-feira teremos um tempo de consagração especial, que é o tempo de oração pelos empresários. Eu sei que os nossos empresários, eles têm tantos desafios, não é fácil nesse contexto de nação, com a carga tributária tão alta e tantas responsabilidades, vencermos, mas é possível superação, e eu quero chamar você e despertar você para estar conosco nessa semana profética do mês de março. Deus que te abençoe, até lá, Shalom. Vem aí o 7º Congresso Inspiração da Igreja Evangélica em Campo Grande, até os confins da terra. Com a presença confirmada da apóstola Marisa, apóstolo Edmilson, apóstolo Fernando Guilhem, pastor Luciano Subirá e uma programação especial para as crianças com a tia Jô, dias 30, 31 de março e 1º de abril de 2018 no Diamond Hall. Adquira já seu Vale Pulseira. 7º Congresso Inspiração da Igreja Evangélica em Campo Grande.
Yes! Eu vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Meu nome é Suerlene, eu sou de Jardim. Nós estamos casados desde 2012, a gente se conheceu em 2009 e 2012 foi nosso casamento. Em 2013 eu comecei a ir procurar um médico para engravidar e passei nesse período fazendo exames e não engravidava, e o médico até então não tinha detectado nada que impedisse eu de gestar, né, de engravidar. E aí foi 2013, 2014, esse médico não diagnosticou nada, até apareceu em um exame que ele fez células cancerígenas. Eu tive que fazer uma biópsia, assustada, né? Lógico que eu não criei que eu estava com câncer, eu sabia que era alguma coisa do inimigo tentando me paralisar. E aí eu fiz o exame e não apareceu nada. E aí em 2015 eu já procurei outros médicos tentando achar, né, uma solução para me engravidar. E quando eu conheci uma médica, ela já me encaminhou para uma clínica de tratamento. E eu cheguei nessa clínica assim já meio assustada, né, já com medo da infertilidade, né, já vai encaminhada para uma clínica de tratamento porque algo de errado há com você. E eu fiz todos os exames nessa clínica de tratamento em 2016. No começo de 2016 eu fui para essa clínica. E lá eu fiz todos os exames, do mais fácil ao mais dolorido, né? E gera uma frustração, um medo, né? Mas a fé não deixa a gente desistir, né? A fé em Deus não deixa a gente desistir. E eu, como líder de célula, eu sempre ministrava cura, ministrava um milagre. E às vezes eu terminava minha célula, eu ia ali e chorava, falava: Senhor, minha hora tem que chegar, o meu milagre vai chegar. E no finalzinho assim de 2016, ela me diagnosticou com infertilidade não definida, né? Um caso que ela me disse que acontece em 90% das mulheres, é infertilidade não definida, que não tem causa aparente, né? Meu esposo fez todos os exames que precisava fazer. Eu já estava achando que a culpa seria dele, mas ele estava perfeito. E aí ela pegou e falou: você tem infertilidade não definida. E ela quis me dar aquele laudo. E eu não aceitei aquele laudo. Eu falei: eu não quero laudo, eu não aceito nada assinado comprovando em mim uma doença ou algo do tipo. Eu pedi para ela que eu não queria, né? E saí dali já fazendo testinhos de gravidez toda semana, qualquer tonturinha que me dava, já fazia um testinho de gravidez. E passou o final do ano, eu esperando, na expectativa, né? Fizemos um grupo de oração pra gente orar, né, amor? A gente fez. Olá, tudo bem? Vou falar um pouquinho também. Meu nome é Joaquim de Moraes, eu sou esposo da Suerlene, eu tenho 35 anos e sou pai desse milagre aqui do Joás Davi. Então, toda essa parte técnica que a minha esposa disse, a gente vinha orando e fazendo todos os propósitos que a igreja fazia, tudo que acontecia na igreja, a gente cria no nosso milagre. E no final de 2016 para 2017, o apóstolo ele lançou o novo tema de 2017, que era Família no Altar. E quando ele lançou esse tema, o nosso coração se alegrou e ao mesmo tempo nosso coração ficou triste, porque nós éramos uma família, mas não era uma família completa, faltava algo. E a gente clamava isso a Deus todos os dias para que verdadeiramente a nossa família estivesse no altar e estivesse completa. E nesse período, no finalzinho de 2016, nós lançamos com a nossa geração ali, com o pessoal os nossos 12, o pessoal das células, um desafio para orar todos os dias pelo seu milagre. Porque o ano de dezembro ali a gente estava no período do meu milagre. Então nós fizemos esse grupo e nós começamos a orar todos os dias de madrugada durante 40 dias.
nós começamos a orar. E aí foi acontecendo milagre em cima de milagre. Aconteceu um milagre com um, aconteceu um milagre com o outro. E aí a gente fala assim, nossa, e o nosso milagre? Porque a gente lançou esse desafio, mas o nosso milagre não tinha acontecido. Mas nós não desanimamos, né? E o apóstolo, nesse período, ele lançou o desafio da igreja. Foi algo assim tão maravilhoso que ele também lançou para que todos os dias nós orássemos o ano de 2017 pelas famílias às 3 da manhã. E a gente continuou nessa oração. Todos os dias, 3 horas da manhã, a gente estava ali orando. E o que aconteceu? O sobrenatural de Deus, ele nos alcançou. Nós nunca desistimos de orar para que a nossa família fosse completa. E hoje a gente desfruta do nosso milagre, que é o Joás Davi. Eu me lembro que em todos os congressos, em todas as oportunidades de oferta, as oportunidades para ir no altar, para clamar por um milagre, a gente colocava diante de Deus a vida do nosso filho. Apesar do diagnóstico ser contrário, nós nunca cremos que isso iria acontecer nas nossas vidas. Nós sempre cremos que a gente estaria com o nosso milagre no braço. E o que foi algo tão maravilhoso, que o Joás Davi, ele nasceu antes de acabar o ano de 2017, cumprindo essa palavra que veio do altar sobre as nossas vidas, que era a família no altar. Então eu sou muito grato a Deus por isso, eu sou muito grato à nossa igreja, à vida do apóstolo, e todas as pessoas que oraram pela gente, as pessoas que sabiam que a gente tinha essa impossibilidade, mas que críamos que o milagre iria se concretizar nas nossas vidas. Eu lembro que em um congresso, se não me engano, o apóstolo Sérgio, ele lançou um desafio, ele ministrou uma palavra a respeito de fertilidade. E ele falou que a partir daquele dia toda infertilidade ia cair por terra, que era para que nós ofertássemos a respeito daquilo ali. E eu vi assim, quando ele falou aquilo, algumas pessoas olharam pra gente que sabiam da nossa situação e todas, sem exceção, ofertaram para que esse propósito se cumprisse nas nossas vidas. Isso aconteceu, eu louvo a Deus por isso, e hoje nós estamos aqui com a nossa família quase completa, porque agora nós estamos orando aí para ter mais um filho. E eu tenho certeza que Deus, ele já fez um milagre, e ele pode fazer quantos milagres ele quiser, porque Deus é Deus. E é a obediência, né? Nós aceitamos não com dor, né? É uma palavra assim, família no altar, né? A gente poderia falar mais um ano, mais uma palavra que o apóstolo deu, mas é aquilo que a gente precisava. A gente crê no nosso apóstolo, né? Nós honramos a vida dele. E quando ele falou aquilo, eu tinha certeza, eu tomei posse daquela palavra. E assim como ele fala, direto no culto, ele fala, a parte da Bíblia que você crê é aquela que vai acontecer. E assim, quando ele lançou essa palavra, esse tema, eu sabia, eu falei, é o milagre de Deus agora que vai chegar na nossa vida. Teve um dia que eu estava fazendo almoço e estava tocando um louvor da Fernanda Brum, que ela canta assim, dai-me filhos, e eu comecei a dançar e chorar. Foi a vez que eu mais chorei que eu queria ter filho, porque ela dança nesse vídeo com a mão na barriga, eu comecei a dançar com a mão na barriga, aquilo me doeu demais. E eu falei, desse ano não passa, eu vou estar com meu filho porque não é pra mim. Não é pra mim, porque as pessoas podem falar assim, nossa, mas vocês são crente e não consegue, não tem filho, o milagre não acontece com vocês. Não é pra mim. O Joás Davi não veio para paralisar, tanto é que a gente fazia tudo, né, amor? Tudo que nossos pastores precisavam a gente servia, cursos de noivos a gente ajudava, não paramos porque a gente ainda não tinha filho. A gente continua a servir porque a gente sabe de onde que vem. O milagre vem de Deus, né? É Deus que dá o milagre. E assim hoje também a gente não para por causa dele. Às vezes a gente vê ele lá em casa, e hoje a gente não vai. A gente vai na igreja porque é dali que saiu, daquela palavra que veio do trono, né? Que Deus usou o profeta, o apóstolo ali para derramar sobre nós, tem muito mais, né? E eu creio assim e ele nem chora no culto, ele escuta lá o louvor tocando, ele dorme, porque ele foi gerado ali e ali ele vai permanecer. É tão engraçado que o Joás Davi, quando ele tá no culto, ele se sente bem. Quando tá o louvor ali, ele fica calminho. Eu acho que ele já entende, porque nós nunca deixamos de ir no culto nessa gestação e a partir do momento que ele foi liberado já para estar no meio de todo mundo, tomou as vacininhas dele,
a gente já apresentou ele e ele vem no culto. Ele fica melhor no culto do que em casa. Às vezes em casa ele chora um pouquinho e tal, e aqui ele fica na presença. Eu tenho certeza que esse milagre não foi só para nós, mas eu tenho certeza que o Joás Davi ele vai servir a Deus e vai ser testemunho para a geração dele. Amém. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Yes! A campanha nasceu de um seminário que Deus colocou no meu coração para estar ministrando na nossa geração líderes, auxiliares e anfitriã. Deus colocou meu coração para estar ministrando já no começo do ano para toda essa equipe de mulheres que cuidam de vidas, mulheres que se importam com vidas, o que está no coração de Deus. Eu creio que Deus, Ele está querendo expressar esse amor através das nossas vidas. Ele sempre quis expressar. Mas Deus colocou, eu me importo com vidas, e isso foi gerando no meu coração palavra para ministrar sobre a vida delas nesse seminário. E nós não planejamos toda essa campanha de outdoor, tudo isso que surgiu no nosso coração no próximo ao seminário. Tudo surgiu assim de uma maneira sobrenatural no coração de uma discípula que sugeriu os outdoor, e nós, junto com a igreja evangélica, que nos apoia, que nos incentiva, fizemos essa campanha para divulgar para a cidade o amor de Jesus. O amor de Jesus sendo divulgado em toda a cidade, que existe um Pai, um Deus que se importa com as vidas. Então, no seminário, ministrando as líderes, auxiliares e anfitrião, todas elas receberam essa ministração e todas elas participando com muito empenho, com muito amor. Nós cuidamos de vida através das células. Na Igreja Evangélica em Campo Grande, nós vivemos as células, cuidando nas casas e congregando no templo. Então, essa campanha, ela está gerando no coração das pessoas uma pergunta: realmente alguém se importa comigo? Porque a humanidade está muito distante de Deus, e a humanidade sem Deus, ela perece, porque as angústias, as dores da alma, aquele sofrimento interno, quando a pessoa não tem com quem compartilhar. Quantas pessoas elas estão pensando em
tirar a própria vida. Por quê? Porque ela não tem alguém para falar o problema dela. E nós, como igreja, nós temos essa saída, nós se importamos com o teu problema, nós se importamos com a tua situação, com a tua necessidade, nós se importamos com a tua dor. Então, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos cheios deste amor para dar para as vidas. Então, o desejo do nosso coração com esta campanha foi divulgar este amor de Deus por toda a cidade. Existe uma igreja, existe um povo que te ama. E esse povo se chama o povo de Deus. E nós congregamos ali na igreja evangélica, recebemos ministrações maravilhosas dos nossos apóstolos, onde nós somos ensinadas a amar vidas. Nós somos ensinadas a amar o ser humano, independente de como o ser humano está. Porque muitas pessoas pensam assim, mas como eu vou entrar numa igreja, como eu vou participar de uma célula, eu estou com tantos problemas, quando eu resolver tudo, eu vou lá. E isso é um engano na vida das pessoas, porque nós temos que ir para ouvir uma palavra, porque esta palavra vai nos libertar, esta palavra vai nos curar, esta palavra vai nos levar de volta ao coração de Deus, essa palavra vai nos levar, vai nos dar acesso ao amor de Deus. Então o desejo do nosso coração como geração, divulgando esse amor, é que as pessoas percebam e recebam esta verdade no coração delas. A cidade toda sendo impactada com essa frase, eu me importo. Quem se importa com você? Eu me importo! A cidade toda sendo impactada com essa frase, eu me importo. Quem se importa com você? Se nós observarmos bem a figura, né, que está exposta ali, ela tem uma mão forte segurando uma mão menor. E se você olhar bem, você vê que é Deus segurando a mão de cada um de nós. E as pessoas elas ficam incrédulas de entender, elas não conseguem compreender como Deus consegue amar uma humanidade tão grande. Então, como Ele ama um por um. Isso é muito difícil do ser humano conseguir compreender este amor. Mas é que Deus é o amor sobrenatural. Ele amou tanto a humanidade que ele, em João, no livro de João 3,16, ele diz assim, Deus amou tanto a humanidade, Deus amou tanto que ele entregou o seu próprio Filho. A maior expressão de amor de Deus pela humanidade foi a entrega de Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, essa expressão de amor que a humanidade não conhece. A humanidade vive de um amor de aparência, um amor superficial, mas com Deus não é assim. Deus nos ama primeiro. Aí, quando Ele derrama desse amor, nós somos transformados. E eu sempre ministro na minha geração que a maior caridade que nós podemos fazer por alguém é pregar o amor de Jesus. É falar esta verdade que transforma, que liberta e que cura. Então, nós como cristãos, nós fazemos vários tipos de caridade, ajudando as pessoas às vezes com um sacolão, com uma roupa, várias maneiras de você ajudar uma pessoa. Mas desde que eu encontrei Jesus, eu entendi que a maior caridade que já fizeram na minha vida foi me apresentar a Jesus. Porque depois que Ele entrou na minha vida, a minha vida mudou no sentido que hoje eu sou generosa porque eu sou dele. Eu não preciso ser generosa para mostrar para alguém, mas eu sou generosa, eu me importo com as vidas, a generosidade está no meu coração porque Ele existe no meu coração. Sem Ele, o ser humano não consegue ter este amor. Então, a nossa intenção foi divulgar este amor de Jesus pelas pessoas. Como surgiu os outdoor, né? A Raquel, uma discípula minha, ela falou, pastora, vamos fazer 3 outdoor para a gente colocar, eu me importo na cidade. Falei, Raquel, mas vamos ver então, eu vou falar com os apóstolos e pedir a permissão, se é legal colocar isso. E aí nós estávamos ali no seminário e eles retornaram ok para nós. Quando nós terminamos o seminário, eu me importo, todas as nossas discípulas ali sendo ministradas, e nós compartilhamos com ela a ideia do outdoor. Então a Raquel já tinha visto que o preço de 3 outdoor. Quando nós compartilhamos a ideia, ali tinha 2 empresárias no nosso meio e elas falaram assim, não, nós temos por menos, quase 50% menor o valor. E ela já contatou a empresa de outdoor, de mídia, e ela conseguiu realmente esse valor. Quando ela conseguiu esse valor, as pessoas que estavam ali presentes, 46 mulheres, né? Dizem que as mulheres elas não são tão prósperas que os homens que têm mais dinheiro, mas olha, na nossa geração é uma mulherada próspera. Porque 46 mulheres surgiu oferta para 10 outdoor. Deus fez além daquilo que nós imaginávamos, porque aconteceu muito rápido.
quando eu vi, nós tínhamos 10 outdoor. Eu falei, gente, nós temos 10 outdoor e ainda ganhamos um brinde numa mídia eletrônica que ficou passando alguns dias. Então foi assim algo que a gente não tinha planejado 10, nós tínhamos sonhado 3. Olha como nosso Deus é extravagante. Ele é tão extravagante que ele multiplicou por quase 4 vezes mais os nossos outdoor. Porque é a ideia do coração dele. Eu creio que essa ideia nasceu no coração de Deus. Porque ele colocou no nosso coração e aí ele veio e fez o negócio crescer de uma maneira sobrenatural. Foi lindo. Muitas pessoas, já no início, quando nós mudamos nas redes sociais, tiramos a nossa foto e colocamos esta frase, eu me importo, essa mídia, né? As pessoas já começaram a ficar perguntando. Eu tive no primeiro dia uma mãe que falou assim, filha, o que é isso que você colocou aí na sua imagem? Aí ela falou assim, mãe, isso é o amor de Jesus, eu me importo com você. E aí a mãe dela falou, como assim? Ela falou assim, mãe, eu amo tanto a sua vida. E ela pôde expressar para a mãe dela este amor. Quantas vezes nós amamos os familiares e a gente não consegue expressar com palavras, dizendo, mãe, eu amo, eu me importo com os seus problemas. Mãe, eu sei das suas dificuldades. Então, naquele momento, ela pôde expressar este amor pela mãe dela. E muitas pessoas perguntando, testemunhos de pessoas que quando passaram pelo outdoor falaram assim, nossa, isso está me fazendo tão bem eu ler isso, cada vez que eu passo aqui, isso ministra o meu coração. Então é assim, a carência do amor que o ser humano está vivendo. O ser humano está vivendo uma carência de amor, porque nós andamos tão preocupados com tantas coisas que nós temos no nosso dia a dia, que a gente às vezes não para olhar nos olhos das pessoas vamos dizer assim, através do olhar dela, sentir a dor dela. Porque quando nós olhamos para alguém com um olhar de interesse, com um olhar de quem se importa, a gente consegue enxergar a dor daquela pessoa. A gente consegue dar um abraço e falar, eu te amo, né? Conta comigo, estamos juntas nessa. Então, às vezes a gente corre tanto, tão preocupada com tantas coisas. E nós não expressamos o amor de Jesus, porque estamos muito corridas, estamos muito apressadas. E o que eu creio que Deus está falando aos nossos corações é isso, filhos, demonstre este amor. Demonstre esse amor através de atitudes, esse amor através de atos, de um carinho, de um abraço. E mesmo você amparando uma pessoa naquele momento que ela está passando tão difícil na vida dela. Então nós estamos aqui como Igreja Evangélica em Campo Grande, amando vidas, prontas para receber pessoas que desejam ser amadas e cuidadas por Deus. Eu tenho entendido que o impacto está sendo assim, para as pessoas até refletirem, existe alguém que me ama, existe alguém que se importa comigo, porque às vezes essa pessoa está tão perdida nas emoções dela, se sentindo tão mal, e aí ela olha essa frase, eu me importo, e eu creio que Deus está ministrando em muitos corações nesses dias. Eu quero deixar agora uma mensagem para você que está assistindo esse programa, que está acessando através do Facebook, que existe realmente um pai amoroso. Eu costumo dizer que nós aprendemos a conhecer, quando nós começamos a conhecer Deus, nós aprendemos de um pai carrasco, um Deus longe, distante de nós. Mas eu quero dizer para você, existe um pai que se importa com você. Existe um Deus que te ama incondicionalmente do jeito que você está. Ele não está preocupado se você está com problemas, se você está andando por caminhos que não agradam a Ele. Ele ama você, Ele quer te cuidar. Deus é amor, Ele quer cuidar, Ele quer derramar do amor dEle que cura. Então, nós cuidamos das vidas através das células, através da Igreja Evangélica em Campo Grande. Então, eu quero fazer um convite muito especial para você. Venha participar, venha conhecer uma célula. Através da célula, você chega... As células são um movimento evangelístico, onde as pessoas chegam ali para ouvir a palavra, para conhecer mais de Deus. E aí, na igreja, nós temos cultos, domingo, quarta-feira, venha conhecer. Nós queremos compartilhar com você tudo isso que nós temos recebido de Deus. O que nós recebemos de Deus, este amor, essa cura, essa libertação, essa transformação no nosso coração, nós se importamos com você e queremos compartilhar com você. Então venha conhecer este amor de Jesus que Ele derramou naquela cruz por cada um de nós. Nós vamos deixar aqui na tela o telefone da Igreja Evangélica em Campo Grande. Você pode ligar lá,
Cada bairro nós temos células funcionando, cuidando de vidas, amando vidas. Você pode, no lugar onde você está, ser plantada naquele lugar e ir a uma célula, onde você vai estar num grupo menor, ouvindo a palavra de Deus. Mas venha conhecer Jesus. Jesus é amor. O amor foi expresso. A maior atitude de amor que a humanidade já viu foi a morte dele na cruz. Ele morreu para dar vida e vida abundante para cada um de nós. Quantos creem, digam amém. Observe comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Diz assim, atente para isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram feitas por meio de quem? Diga, do Verbo. E sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Diga, todas as coisas. Diga, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diga, o Verbo. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Diga, o Verbo é a palavra. Diga, o Verbo é a palavra. Nada do que foi feito sem a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queridos, todas as coisas passaram a existir a partir da palavra. O poder criativo da palavra. Nós já temos este entendimento. Você já tem este entendimento. Então, com o entendimento que temos renovado, nós vamos abrir a nossa boca, nós vamos liberar o Verbo. Tem gente que fala, mas fala coisas erradas, equivocadas. As palavras que você está falando não são simplesmente palavras lançadas ao ar. As palavras que você está falando, elas estão construindo no mundo do Espírito. Elas têm o poder de gerar vida ou gerar morte. A tendência nossa, como natureza humana, é falarmos segundo as circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas Deus, nesses dias, pelo Espírito Santo, está ativando a nossa voz profética. E nós vamos começar a declarar e repetir e fazer declarações proféticas a respeito do propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa nação, dentro da chamada profética, o desígnio profético, da construção, da edificação do reino de Deus. Diga, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Diga, tudo que foi feito, criado, foi por intermédio do Verbo. Observe Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Hebreus 11, 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Criados. Pela fé nós entendemos, nós compreendemos que o mundo fora criado. O mundo que existe não é fruto de uma explosão atômica, não. A teoria de Darwin serve para alguns, mas para nós que somos da fé, não serve. Não é a evolução, é a criação. Isso contraria a lógica do ensinamento que recebemos nas escolas. Pela fé nós entendemos. O entendimento, e ninguém pode, se não for por meio da fé, entender, compreender essas coisas. Ninguém consegue entender, compreender isso.
Mas nós somos o povo onde a fé foi plantada no nosso coração. Então nós entendemos, diga, pela fé, entendemos. Pela fé nós compreendemos que os mundos, diga mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que nós vemos não foi feito daquilo que é aparente, veio do invisível. Ontem nós aprendemos que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. É a declaração profética que não lança para o futuro, mas traz para o presente aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Não lança simplesmente palavras para o futuro, traga o futuro para o presente. Você já é, amém? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Hoje o Senhor tem cura para você, tem cura para as suas emoções. Deus vai arrancar você que entrou na depressão. Deus vai tirar você da depressão hoje. A cura para a depressão. Algumas pessoas, elas estão tomando remédios controlados, vivendo assim, mas isso vai ser tirado hoje. Amém? E você vai ter o equilíbrio emocional, porque a palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. Agradeça a Deus, porque Deus tem liberado a palavra neste lugar. Quando Deus se cala e Deus não fala, nós aprendemos que é juízo. Nos dias do rei Asa, já não tinha mais palavra. Nos dias do profeta Eli, as visões já não eram frequentes. Mas louvamos a Deus porque Deus tem liberado sobre nós a sua palavra. Sabe por que Ele tem liberado a sua palavra sobre nós? Porque Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos transformar. E todas as vezes que Deus quer curar um povo, Ele envia a sua palavra. Salmo 107 diz que Ele enviou a sua palavra e os curou. Jesus é o verbo, Ele é a palavra, Ele foi enviado a nós para trazer cura, restauração, libertação e transformação. Todos os decretos proféticos que estamos liberando nesses dias darão forma na sua vida, e você vai viver essa essência de propósito estabelecido pelo Pai, dentro da sua casa, lá no seu contexto de trabalho, lá na sua família. Quando você recebe, diga o amém. Amém. Diga, eu recebo. Eu tomo posse. Vamos ler Ezequiel capítulo 37, e dentro de instantes nós estaremos orando. Ezequiel capítulo 37. Nós já oramos aqui para que o Senhor levante ceifeiros, porque foi a recomendação, a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Nós já oramos pela descendência, pela família. Nós oramos pelo crescimento, pela frutificação e pela multiplicação. E agora atente comigo para o capítulo 37. Nós profetizamos no capítulo 36 sobre a nossa cidade. Ouvi, ó montes de Israel. Nós já fizemos as declarações proféticas sobre a nossa cidade, sobre Campo Grande. E agora atente para o capítulo 37 de Ezequiel. Capítulo 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. 7. Portanto profetizei, diga profetizei. Portanto profetizei, diga profetizei. Profetizei como se me deu ordem. É a ativação profética. Enquanto eu profetizava, houve um ruído,
um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, diga profetizei. Profetizei como ele me ordenara. Profetizei como ele me ordenara. E diz mais: então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército grande e extremo. E se puseram em pé um exército grande e em extremos. Versículo 11: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Estes dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, eu abrirei, olha só, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Três coisas interessantes e importantes aqui. Primeiro, o profeta ele viu a situação real em que Israel estava vivendo. Esse texto fala a respeito da nação de Israel. Eles se viam como um povo exterminado, sem perspectiva alguma de voltar para a própria terra. E o Espírito do Senhor o fez andar no vale de ossos secos, e ele viu, ele percebeu o estado real em que eles estavam, sequíssimos. Nós não ignoramos as situações, não faz de conta, para não sentir nada, faz de conta que isso não existe. Não, as coisas existem. Às vezes você está passando pelo dia mal, momentos de adversidade, e é real. Então nós não ignoramos isso. Faz de conta que não existe, e aí você não sofre. Não tem como fazer de conta que não existe, para que você não sofra. O profeta ele viu o estado real, a condição real do estado da nação de Israel. Era assim que eles estavam. Eles se viam como um povo exterminado. Eles não viam nenhuma possibilidade ou perspectiva de reconstruir uma nação. Mas Deus é Deus. Aonde não há possibilidade alguma, Deus faz nascer possibilidades. Nós estamos exterminados, nós somos cortados. E Ele diz: eu abrirei as vossas sepulturas. Se preciso for, eu ressuscitarei e os trarei de volta. Então não importa o estado em que esteja vivendo você ou a sua família, ou a nossa cidade ou a nossa nação, o que Deus precisa é de profetas que fale não aquilo que está na sua cabeça, mas fale aquilo que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus é cura, é restauração, é salvação, é libertação. O que está no coração de Deus é o desatar de prosperidade sobre a sua vida. Quantos creem, digam amém. O profeta ele viu o estado real em que Israel estava vivendo, e ele viu que eram muito numerosos, estavam sequíssimos. Estavam como? Sequíssimos. Diga sequíssimos. Imagina os ossos secos, mas estavam mais do que secos, estavam sequíssimos, como que esfarelando, sem possibilidade alguma de se trazer de volta, de reviver, se reconstruir. E o Senhor faz uma pergunta. Qual for a pergunta? Atente aqui: poderão viver estes ossos? Qual foi a resposta? Tu sabes. Poderão reviver estes ossos? O profeta deu a resposta que poderia dar. Tu sabes. Ele então disse: então você vai profetizar. Por que não foi o próprio Deus que disse? Porque essa é a dinâmica de Deus. Quem vai ter que ligar a vontade de Deus na terra sou eu e você. E nós estamos aqui para ligarmos o plano perfeito de Deus para nós como igreja nesta cidade. Queridos, nós temos uma palavra de Deus que é a palavra da restituição dos anos. Então nós temos que chamar os anos que foram consumidos pelos gafanhotos como restituição. Deus me deu uma palavra muitos anos atrás, que nós transbordaríamos à direita e à esquerda. Alarga a tua tenda, finca bem as tuas estacas, olha só, porque transbordarás para a esquerda e para a direita. Isso fala de crescimento, de frutificação e de multiplicação. Agora ouçam o que eu vou dizer para vocês.
Nós temos alguns minutinhos, está avançando. Misericórdia. Mas eu preciso dar um ensinamento a vocês. Não basta simplesmente chegarmos aqui e orarmos. Você precisa compreender, entender o que está acontecendo. Quando nós olhamos para o texto e ele começa a profetizar, houve um ruído, houve um barulho. Os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. Imagina, estava tudo esparramado, mas cada osso vai se juntar ao seu osso, mas não havia vida. Depois ele vai liberar a palavra profética, vai começar a nascer nervos e carnes, mas ainda não havia vida. Isso fala do que? De estrutura. Diga estrutura. Quantos desejam que a igreja evangélica cresça, se multiplique e tenhamos milhares de pessoas? Todos nós não somos malucos para não pensarmos assim, porque esse é o pensamento de Deus. Agora, querido, só existe um meio para chegarmos a essa dimensão que Deus quer que cheguemos. Estrutura, diga estrutura. Diga estrutura. Imagina um corpo humano sem os ossos. Ele não se coloca em pé. Sim ou não? Não tem como. Se não tiver estrutura óssea, o corpo não se mantém em pé. Pois bem, a igreja também precisa de estrutura. Diga estrutura. É a estrutura física e a estrutura de pessoas. Agora aqui está o desafio. Aqui está o desafio. Nós temos uma estrutura funcionando na igreja que começa desde você, pela sua casa e pela sua família. Nós não conhecemos as necessidades das pessoas na profundidade e muitas vezes nem conhecemos as pessoas. Mas a nossa oração, ela vai além daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós imaginamos. Quando nós adentramos a presença de Deus em oração, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração e intercessão e Ele se manifesta. Eu quero orar para que você seja abençoado, que Deus atenda o seu clamor e você alcance aquilo que você almeja alcançar. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor derramado a nós. E agora, Deus, eu coloco diante do teu altar esta casa, esta família que me assiste, que me ouve, ó Deus, pela internet ou pela televisão. Que a mão do Senhor venha de uma forma poderosa, ó Deus, trazendo a manifestação do teu poder, trazendo restauração, trazendo cura. Ó Deus, dissensões, porfias e contendas entre o casal ou entre os filhos, pais e filhos. Ó Deus, que a mão do Senhor venha trazendo a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que todos sejam restaurados e curados. Eu oro, ó Deus, para que a tua mão venha trazendo graça e o teu favor se manifestando, arrancando todo espírito de pobreza, miséria e de ruína, e que a provisão seja plena, a provisão seja completa. Alcança, ó Deus, este coração angustiado, esse coração perplexo, perturbado, que a tua paz, ó Deus, venha trazendo alegria e inundando esses corações. Eu oro te agradecendo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom.